Olá pessoal, bem-vindo à nossa 7ª aula do módulo Disaster Recover. Hoje vamos trabalhar com restauração do problema do control file, restaurando um problema dado no control file. Para isso, a gente vai ter que garantir que tenhamos o backup. Bom, para garantir que a gente tenha o backup, vamos voltar lá no script que foi ensinado na aula 3, relembrando ele aqui, o script de backup. Para que a gente possa já fazer um padrão que o nosso backup possa ser armazenado via crontab, possa ser executado melhor via crontab, a gente já vai deixar o padrão pronto para que possa ser colocado depois na crontab e executado automaticamente no nosso ambiente. É claro que se a gente está num ambiente de VM que a gente utiliza só para aula, eu agendando na crontab, muito provavelmente não vai executar a crontab, a não ser que eu coloque para ela executar num tempo menor do que seria realmente num banco real, vamos dizer assim, num banco de produção. Bom, para isso a gente vai fazer aqui o script de backup full. Na aula 3 aprendemos a fazer dois, o do backup full e do backup de archive. Aqui no momento a gente vai fazer o do backup full, tá? E vamos criar o arquivo que executa ele na crontab. Vamos criar um arquivo com o nome específico de um arquivo que a gente vai utilizar ele com o nome de rman full cdb hack. Você pode dar o nome que quiser, eu coloquei esse aqui só para ficar mais fácil para a gente entender o padrão que eu utilizo normalmente. Esse arquivo ele vai ser feito, tanto quando eu fizer o do archive como eu fizer o backup full, eles são feitos para ser executados na crontab do root. Com isso, eu coloco o comando aqui no começo, su-oracle, porque ele vai ser executado como root, vai ser executado melhor no root, mas como se fosse no usuário Oracle. Por isso o su-oracle aqui. Para isso, a gente vai criar um script que vai executar o backup. Então, o primeiro script que vai chamar o SH que executa o backup é esse cara aqui. O próximo que a gente vai ter é esse script aqui, que já foi comentado na aula anterior, já foi comentado na aula 3. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, enfim, a gente vai ajudar. Mas basicamente é o mesmo script que foi colocado lá na aula 3, eu só alterei o Oracle Home, que aquele lá estava um genérico diferente, eu alterei o Oracle Home aqui. Para mim, a base, tá? Se o Oracle Home de vocês for diferente, é claro, vocês vão ter que fazer um echo $Oracle Home, echo espaço $Oracle Home e ver qual que é o Oracle Home setado de vocês e colocar ele aqui. Outra coisa muito importante, eu vou ter que ter esses diretórios criados lá na minha máquina, backup prod log, eu vou ter que ter o /backup prod cdb hack data file, um archive log também, aqui ó, backup cdb hack archive log. Ó, esses arquivos têm que estar pré-criados, né? Porque é lógico que o meu sistema não vai criar o arquivo automaticamente, não vai criar o diretório, melhor não um arquivo diretório, mas o rman não vai criar diretório caso ele não exista, ele vai dar erro e por isso a gente já deixa criado os diretórios da forma como estão aqui, ó. Eu coloco sempre a permissão 777 nele lá dentro, coloco ele com o proprietário Oracle do grupo install, crio com root, mas troco o proprietário dos arquivos aqui, o proprietário dos diretórios e, consequentemente, dos arquivos que vão estar dentro, certo? Bom, para isso, então, a gente vai lá na nossa base, com o nosso banco no ar, e vamos fazer o processo de backup, rodar esse arquivo e fazer o processo de backup. Bom, aqui dentro do meu Oracle, dentro da minha máquina, eu tenho os dois scripts que eu vou ter ali. Ok? Então, eu posso executar o script aqui e eu já testo, ver se o meu script está ok
se ele vai estar chamando tudo como deve chamar, enfim, se ele vai estar funcionando certinho como deve. Duplicar a sessão aqui, só para eu poder acompanhar o log. Vou fazer um tail maior aqui. Só para vocês verem que ele começou e agora ele está fazendo o backup. Então a gente aguardar o término para que a gente possa, depois disso, planejar a destruição que a gente vai fazer. Porém, como a gente está com o ambiente de teste, a gente está com o ambiente nosso VM do nosso curso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar, feito isso, vamos baixar o sistema e vamos criar os nossos snapshots, tá? Para garantir que se por acaso der algum erro, alguma coisa assim na volta de backup, enfim, que eu não vai perder todo o meu ambiente de teste, né? Fez backup dos archive. Backup do control file. Terminou o backup da minha máquina. Se eu fizer aqui, ó, entrar no RMAN, opa, tem um list backup. Ele vai me trazer o backup que eu fiz hoje, backup de archive, backup dos data files, então todos os backups lá dentro. Se eu olhar aqui, ó, são os meus backups dos data files aqui. Backup dos archive log aqui. Beleza? Ok? E o backup do control file também. Ó. Bom, feito isso, agora eu vou baixar a máquina. Primeiro eu vou fazer baixar normal, né? Baixar certinho, baixar no database. Depois eu vou baixar a máquina normal, dar um shutdown na máquina, para que eu possa entrar lá e fazer o meu backup de snapshot da máquina. Bom, se por um acaso as nomenclaturas de Oracle Home, nome de máquina, estiver um pouco diferente do de vocês, não tem problema, o importante é a essência, tá? Então transfiram para o nome de vocês, para o nome do host, enfim, se estiver diferente, porque fica mais fácil da gente trabalhar assim. Esse nosso ambiente é um rack de 2 nós, mas eu estou trabalhando com um nó no ar só, para que fique melhor a questão performance para vocês também, para que fique melhor para trabalhar, tá? Não tem necessidade os testes que a gente vai fazer por enquanto, de termos os 2 nós do rack no ar. Ó, você pode ver que não tem mais o banco, agora sim
Eu posso voltar para o root. E assim que ele terminar de reiniciar a máquina, eu vou lá e faço o meu snapshot da minha máquina virtual. Só esperar ele terminar. Bom, alguns erros que podem ocorrer no arquivo de quando eu rodar o backup é que pode ocorrer uma falha para o banco não estar em modo archive log. Para eu saber se o banco está em modo archive log, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso lá no meu banco de dados ver se ele está em modo archive log. Para isso, vamos subir ele primeiro. Caso ele não esteja em modo archive log, a gente vai precisar colocar para que ele possa, enfim, fazer o backup online. Lembrando lá do DBA pleno que você só pode fazer um backup do banco com RMAN, com o banco no ar, se o banco estiver em modo archive log. Porque vocês lembram, o archive log vai armazenando as informações enquanto o banco está no ar, para se você precisar voltar, você volta o backup, você faz um restore e depois recover dos archives, ou seja, trazendo o banco até um momento um pouco antes da falha. Se o banco não estiver em modo archive log, você só consegue fazer o backup com o banco baixado. Como a gente fez o backup com o banco online, né, fez o backup com o banco funcionando, ele está em modo archive log. Eu já sei que está, mas eu vou mostrar para vocês como fazer para verificar se realmente está relembrando essa verificação. Subiu, se eu olhar aqui, vou ver que está lá, ok. Setei a variável de ambiente. Com o comando básico, bem simples, archive log list, ele me diz que está com o modo archive habilitado e aonde é o destino do archive. Ele traz também qual que é a sequência mais antiga lá existente, enfim, qual que é o log current, mas o que eu quero saber é isso aqui, se ele está habilitado. Se eu fizer ainda um show parameter archive, eu vou ver que aqui, ó, ele está o location record data, que foi esse que eu defini aqui. Eu coloquei seed igual, entre aspas, simples asterisco, porque como é um hack, ele propaga essa alteração para todos os nós do hack, independente do nó estar baixado ou não, como é o nosso caso, mas quando o nó subir, ele vai estar com essa informação já, porque ele grava no SP-File, o SP-File fica armazenado no ESM, que é comum a todos os nós do hack. Ok? Feito isso, a gente vai fazer a seguinte situação. Vamos fazer uma destruição no control file, certo? Vamos destruir o control file para a gente poder verificar, arrumar ele novamente. Então vamos fazer o seguinte. Eu tinha dois control file, está lá no data e está lá no record data, ok? Bom,
Para eu destruir o control file que está dentro do meu ASM, eu vou ter que fazer da seguinte forma. É claro que ninguém vai querer destruir, né? Mas eu vou destruir para a gente construir, para a gente resolver o problema dele depois, ok? Vou baixar o banco para simular a situação de que um banco baixado corrompeu-se o control file na hora de subir e não conseguiu subir mais. Então vamos lá. Ok, baixou. Vou subir o banco. O que aconteceu? Ele perdeu o control file e não consegue subir o banco. Ó. Ok, como ele não subiu o banco, ele deu erro que identificou o control file. Erro na identificação do control file é o erro padrão, hora 00205, significa que perdeu o control file. Para isso, eu vou olhar lá então no trace, vamos ver o que lá no alert que ele está dizendo. O meu alert fica dentro da pasta do Diagnostic Dest, que a gente já viu na aula anterior, dentro do Oracle Base. Dentro da Diag. BMS Trace. Opa. CDB-Hack, CDB-Hack 1, aqui sim, CD Trace. Vou limpar a tela aqui. Se eu der um VI no alert, ele vai ter o erro aqui, ó. Falha em abrir o control file. O control file não existe. Ele perdeu o arquivo.
certo? Bom, o que eu vou ter que saber, o que eu vou ter que fazer agora? Ah, simples, vamos voltar ao backup. Vamos voltar ao backup, a gente já fez backup, né? Então vamos lá, vamos voltar ele. Opa, sem a barra não vai, né? Vamos lá. Restore Control File, Front Backup. Beleza? Beleza, nada. A gente não tem nenhum auto backup especificado. Aí você para e analisa que você fez uma pequena falha quando você configurou os seus backups, que você colocou Configure Control File Auto Backup Off. Beleza? Nessa hora você vai aqui, aproveita para consertar. Tenta consertar, também não dá porque o banco não está montado. Você fala, e agora já era. Bom, primeiro passo, a gente manter a calma, porque eu vou precisar restaurar meu control file utilizando um comando básico do RMAN para isso, tá? Mas para isso eu vou precisar saber qual que é o control file que eu tenho para poder fazer essa restauração. Então, gente, calmamente. Eu sei que nessa hora é difícil de manter a calma, a gente faz o seguinte, ó. Vou acessar meu ASM CMD. Setei o grid, setei as variáveis do Oracle Grid, né? Eu sempre vou ter uma cópia dentro do Recodata. Então eu sei que esse control file dentro desse endereço ele existe, ok? Olha que facilidade, gente. Vamos lá. Recriou o arquivo. Que legal, dentro do RMAN mesmo, tá? A partir da versão 12 eu consigo dar os comandos de alter, shutdown, dentro do RMAN mesmo, tá? Sem sair dele. Beleza? Pronto, tá aí. Nosso banco no ar novamente. Coisa linda, né? E a gente aproveita e faz o seguinte agora.
Configure Control File, Auto Backup On. Outra forma de restaurar é essa aqui também, ó. Eu sei que eu tenho uma peça de Control File aqui, ó. Então vou aqui. Viram? Eu posso tanto restaurar pegando do Control File que eu tenho do ASM, como eu posso restaurar aqui daquele que eu sei que é o meu backup. A diferença é que se eu fizer o restore lá daquele backup, eu muito provavelmente vou ter que fazer um recover e depois dar um alter database open reset logs. Foi o que ele fez aqui, ó. Ele reclamou que o arquivo não foi restaurado do backup, tem que fazer um recover dele. Eu fiz um recover database. Depois disso, um alter database open reset logs. Toda vez que eu faço um alter database, um open reset logs, eu posso, os meus archives passam a ser obsoletos, archives anteriores, né? Ok, banco read write, normal. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um rman, não, vou fazer o seguinte, rodar o backup novamente. Agora ele vai fazer o auto backup só para a gente ver como é que funciona com o auto backup, beleza? Agora a gente vai fazer só o teste para ver se está realmente com o auto backup on.
Dá um show all aqui. Opa. Control file, auto backup. Ah, ele voltou. O backup do control file. Ele perdeu a configuração que estava. Agora aqui um show all. File. Auto backup on. Beleza? Ok? Ok. Então, vamos fazer novamente nosso backup. Com senha errada não vai, né, gente? Tá fazendo o backup. Nossa, você vê, já fez o backup, já fez o auto backup. Feliz dos canais, vai terminar. Ok, vamos lá de novo. Commode. Baixar o banco para poder detonar mais uma vez o control file.
Beleza, então o control file. Agora sim. Dá um recover. Ele aplica o archive log. Essa é a hora que o DBA torce para que dê certo. Ok, banco no ar, você pode fazer o seguinte. Baixar e subir. Só para a gente comprovadamente ver que ele não vai ter problema com o control file. Já montou, a gente já sabe que não tem problema com o control file, né? Banco de dados subiu, mas não montado, leu o SPFile. Banco de dados montado, leu o control file e agora sim ele vai ler os data file. Então, ele vai estar ok, banco aberto.
Beleza? Vamos recapitular o que foi feito. Bom, então, logo após a gente ter a nossa falha, né? Aqui, ó, nossa falha que ocorreu porque não identificou o control file, o temido erro hora 00205, a gente partiu para a correção. Vimos que a correção existe em duas formas diferentes, com auto backup control file configurado e sem auto backup control file configurado. Na verdade, a gente fez o sem o backup primeiro e com o auto backup configurado. Para você saber se está configurado ou não o auto backup, você faz um show aula dentro do RMAN. Se ele te trouxer a informação on, ok, está com o auto backup configurado. Se trouxer a informação off, a gente não tem auto backup configurado. Vale lembrar que o default é off, ok? Caso você tenha o auto backup on nessa situação, o comando é basicamente restore control file from auto backup e ele vai restaurar o control file. Lembrando que pode ser que você tenha que fazer um recover database e open reset logs logo em seguida. Se eu não tenho o auto backup control file configurado, existem duas formas. Como no meu script de backup eu coloquei para ele fazer o backup do control file, eu vejo aonde que eu gravei esse arquivo, backup prod, cdb hack, archive logs, porque eu defini o local aqui dentro do meu arquivo de script, tá? Isso é muito importante. Eu defini o local. Depois eu vejo aqui o local, né, onde ele foi, ó, backup underline prod, cdb hack, archive logs e o arquivo. Entro lá, backup prod, cdb hack, archive logs, pego o arquivo específico que está aqui e faço um restore control file from, passo o endereço completo, depois eu tenho provavelmente que fazer recover database e alter database e open reset logs. Outra forma simples também, eu vou lá pelo ASM-CMD, pego o nome correto do control file que ainda existe, isso eu devo ter um control file multiplexado, tá? Nunca trabalhar com menos do que 2 control file, 3 de preferência, para esses problemas. Então, pego pelo ASM-CMD o nome correto do control file que ainda existia ali e mando o comando restore control file from, passando o nome do que existe, né, restaurar o control file do que existe para o outro novo. Legal? Gente, então na próxima aula a gente vai destruir data files. Portanto, como eu falei, certifique-se de ter o backup configurado, esse backup que a gente fez hoje, que também tenha o snapshot da VM. Valeu? Gente, um grande abraço e até a nossa próxima.